Então, o tema, como eu falei durante a semana, é exorcismo. Quando nós falamos de exorcismo, nós temos muito medo, né? Quer dizer, uma boa parcela tem medo, né? Hoje em dia o pessoal meio que dá de escanteio aí nesse assunto. Mas é um assunto muito importante porque quando a gente fala de exorcismo, que meio que é um conflito entre os dois lados, né? O bem e o mal ali e tal. Então a gente sempre tem que ir pelo lado melhor, pelo lado da vitória, o lado do nosso Senhor, né? Então a gente vai começando primeiro entendendo que a palavra em si, né? Como eu sempre faço, de abordar assunto da tradição, da tradução também, e que engloba todo esse estereótipo, né? Que você fica pensando assim na sua cabeça, ai meu Deus, eu não vou falar desse assunto porque vai atrair maus pensamentos e coisa desse tipo. Então o exorcismo em si ele deriva do latim, que é esconjurar, né? Ou seja, ele é expulsar, é tirar o mal que habita ali. E habita onde? Em pessoas, mas não necessariamente em pessoas, né? A gente sabe que o inimigo, né? Ele não habita em boneca, em objetos, mas ele pode usar os objetos para nos deixar ali meio que na mentira, né? Tipo, duvidando e tal. E meio que dá até um pouco de poder. A gente imagina um poder que não é atribuído a ele. Então, tem até um filme, né? Que é a Annabelle. Muita gente já assistiu e a Annabelle foi possuída. Mas na verdade o filme mostra que a pessoa tinha a visão de Annabelle, a boneca, ser possuída. Então aquela visão de ver de ter a boneca sendo possuída, a pessoa começava a pensar, não, então ele é muito forte, ele vai acabar me possuindo. E acaba que não é assim, né? As experiências estão assim, tanto da igreja, né, em 2000 anos de tradição, mostra que a possessão ela é pessoal ou ela é local. Ou seja, geralmente no filme mostra, para dar uma abordagem mais cinematográfica, né? Diz assim, casa tal é mal assombrada, lugar tal tem muitos demônios e aquele negócio todo. Só que o demônio, o objetivo, ele não pode levar uma casa física para o inferno. Ele vai levar as pessoas. Então tudo ele vai, né? Como diz Pedro em sua carta, né? Que o demônio é igual um leão rugindo em volta da presa. Então ele vai sempre ali rugindo, né? Um cachorro também latindo e acobertando. Então ele vai atingir uma casa, ele vai atingir um objeto, ele pode usar objetos sacros, por exemplo, como uma cruz, um crucifixo, um terço, um rosário, uma batina. Ele pode usar vários objetos. Ele não tem o poder de Deus, então ele vai, como ele é mentiroso, né? Ele vai mentindo, ele vai circulando, vai acobertando de todos os lados para tentar fazer com que você se perca. E aí muita gente se perde realmente. Só que no mundo de hoje a gente fica pensando, cristiano, ainda existe exorcismo? Existe exorcismo, sim. Inclusive só existe um padre no Rio Grande do Norte. É meio que uma vergonha, né? Com autorização de exorcista, ou seja, ele é um padre exorcista. Então, como se você pode identificar um padre exorcista? Também pela batina, ele sempre está de batina preta. Os padres em si é para usar a batina preta, mas geralmente os padres usam o que a gente chama de clergyman, que é aquele meio que um ternozinho, né? Só o branco aqui que a gente chama o cordão clerical, né? Que fica aqui em volta do pescoço, é bem bonitinho, tá? Aquele negócio todo. Qual é o nome dele? Sim, o padre é José Mário, Mariana. Tá bom? José Mário, da paróquia não esqueci agora a paróquia, mas é de Macaíba, tá bom? Eu esqueci qual é a paróquia de Macaíba. Que vergonha. Mas é de Macaíba. Ele é o único padre exorcista.
Mas lembrando que todo bispo é exorcista, tá bom? Então, quando se fala em padre, o padre tem que ter uma especialização em exorcismo, um curso, uma espécie de doutorado em exorcismo. Deixa eu ver aqui, não entendi a parte da vergonha. Não, eu digo vergonha porque era para ter mais padres exorcistas, tá bom? E também leigos, vou entrar já no assunto daqui a pouco do leigo exorcista, tá bom? Então, para você falar do padre em si, fisicamente ele sempre está de batina, sempre é muito piedoso, um padre exorcista, ele sempre está em oração, tem todo um rito para seguir todo dia, ele tem que fazer. O padre em si já segue um rito, tipo homilia todo dia, missa, liturgia da hora, o padre tem que rezar todo dia, se não me engano a liturgia da hora são 3 vezes ao dia, eu não sou padre, mas acho que são 3 vezes ao dia, e se acrescenta mais quando é um padre exorcista. Então, quando é um padre exorcista, ele tem uma espécie de ritual a mais, né? Então, ou posso dizer, um complemento de um ritual, né? Então, deixa eu ver aqui, Cristiano, tu não disse que o leigo não pode ser exorcista. Eu vou dizer já, tá bom? Vou falar já, eu falei realmente, o leigo não pode ser exorcista, mas eu vou dizer o porquê, Então o padre ele tem toda uma vestimenta, tá bom? Ele tem todo um paramento ali, né, para poder fazer um exorcismo. Mas lembrando que existem as etapas do exorcismo, né? Eu não posso chegar uma pessoa com epilepsia, uma pessoa com esquizofrenia e de já largar ali um tata com o demônio. Não é bem assim, tá bom? Eu tive uma experiência própria, não só eu, mas o pessoal da capela, Nossa Senhora das Graças, quando uma menina, eu tô olhando muito para as duas câmeras assim, porque são 2 do celular, tá bom? Quando uma menina, ela falou, eu não sei se foi, eu não tenho experiência assim, mas eu acho que foi em línguas, e depois ela repreendeu o padre, não sei porquê. Mas lembrando que foi na missa, ou seja, a missa é o ápice do cristianismo, tá bom? Então o demônio ele não é tão da área dele em experiências da igreja, tá bom? Vou dizer que habitar ou fazer algo e coisas sobrenaturais dentro de uma missa. Então houve, pegaram essa criança, essa jovem, né? Ela estava até no Ministério de Música, não vou dizer o nome dela aqui também para não expor, né? Também não conheço, se eu soubesse também não diria. Então ela foi orientada, a mãe estava em choro, em pranto, ela não sabia o que fazer, ela já tinha costume. E quando foi ver depois, passou um bom tempo, não era nenhuma ação demoníaca, tá bom? Era só uma questão psicológica, uma questão psiquiátrica, tá bom? E existem as 4 posições, ou os 4 graus de uma possessão, para chegar a ser uma possessão, né? Existe a vexação diabólica, que é quando você começa a ter visões, ou que está tendo alguma conspiração contra você, não sei, aquela família ali tá, ou ser mal olhado, que o pessoal diz muito, né, e tal. E às vezes nem é, né? Então você tem que analisar bem as situações, tem que ver direitinho, tem que ver se está fora do seu cotidiano, do seu dia a dia, tem que ver se é corriqueiro. Às vezes você pega um objeto de uma pessoa que tem inveja de você e aquela pessoa, hoje em dia com a internet, houve muito advento do satanismo, né? Então às vezes uma pessoa pode ser do satã, né? Do satanismo, da religião, ou seja o que for, e de repente você tem um contato com ela. Você sendo de Deus não tem problema, tá bom? Só que tem um porém, pode acontecer. Tantos santos da igreja, Padre Pio, por exemplo, apanhar de demônio, né? A história dele diz. Então, tantas pessoas santas e o demônio meu que não consegue, ele fica chateado. Então, ele vai querer bater, rolar com você, vai querer brigar, vai querer usar algum objeto também para querer chamar a atenção. Então, às vezes ocorre de você receber um objeto e você deixou na sua casa e aquelas pessoas estão ali e você não está nem aí. Então, um cristão sempre é bom usar objetos do lado cristão. Já teve caso, por exemplo, de uma imagem de Nossa Senhora e está meio que jurada ao satanismo e tal, e a pessoa recebeu de presente e dentro da imagem de Nossa Senhora tinha uma imagenzinha dentro voltada para o satanismo. E quando houve o ato, você vê, no objeto, né, a imagem,
E quando houve uma oração, vamos dizer assim, um exorcismo em si, não foi nem exorcismo, porque foi um padre comum também que fez, a imagem se rachou. E tem gente que não acredita, eu acredito. Não é tanto exposto porque também para evitar das pessoas ficar muito, ai meu Deus, não sei. Então não é um assunto tão exposto, né? Tem alguns assuntos, por exemplo, o Papa era João Paulo II, ele passou 5 anos para tirar um demônio de uma jovem. 5 anos. Então você vê que não é qualquer demônio também, né? Como não é qualquer entidade que está ali que você pode tirar. Você pode expurgar, tirar daquela pessoa. Então chega a ser difícil. É muito difícil tirar um demônio. Tá bom? Tô falando do lado mais do catolicismo. Tem algumas denominações que meio que brinca, né? Só pra pessoa cair, não sei o que. E às vezes até o demônio usa aquilo pra ele brincar com as pessoas. Realmente ele brinca. Ele faz uma brincadeira e já meio que participa dali. Fica ali, ó, direto. E não sai, tá bom? Então é sempre bom você ter um olhar reto sobre o assunto, não de brincadeira. A segunda etapa, segundo grau, a obsessão. Você começa, já é um grau elevado da vexação. Você começa a ter muita teoria da conspiração contra você. O mundo está se voltando. Você até começa a duvidar de Deus. Você começa a desviar do caminho que já é um caminho, já é o que o diabo quer. Ele quer que você desvie do caminho. Por exemplo, eu vou à missa. Aí eu tô todo arrumadinho para ir à missa. Aí de repente dá uma dor de cabeça. Você não vai. Beleza. Aí no outro domingo, não, eu vou à missa. Aí um fulaninho diz assim, uma coisa boa, vamos, vamos fazer uma oração pro fulano ali que tá precisando agora. Você vai. Depois no outro domingo, vamos fazer uma caridade. Então a pessoa vai. E o que o diabo quer é tirar você do culto a Deus. É um dos grandes objetivos dele. Porque ele sabe que tirando você do culto a Deus, vai começar a aparecer o que em você? A soberba. Que é o que ele mais entende, a soberba. Você começa a separar o joio do trigo. Você começa a confundir o joio e o trigo. O que é joio você diz que é trigo. O que é trigo você diz que é joio. Você começa a duvidar do poder de Deus. Você começa a querer ser Deus. Você começa a querer ser alto Deus. E você começa a tirar da sua mente aquele negócio de não existe igreja, agora o negócio importante é o amor e a caridade. Aí começa essas opiniões e o diabo adora isso. Ele adora separação. Tá bom? Então, segunda etapa. Falei a primeira vexação diabólica, segunda obsessão, que significa tentação, né? Você fica mais atentado. E a terceira é a infestação, ou seja, ele pegou ou a infestação pessoal, né, de uma casa, de uma residência, de um condomínio, o que for, de um ambiente, do que for, do local ali, e a pessoa. O objetivo é a pessoa. Sim, a pessoa será um objeto, tá bom? Até porque o objeto não vai para o inferno. Quem vai para o inferno é a pessoa, né? Então o objetivo é a pessoa. Depois da infestação vem a mais grave, o grau mais grave, que é o último, o quarto, que é a possessão diabólica. Aí sim, a pessoa tá lá, carimbado, tá com o demônio. Tá bom? Então aí você pode ter 1, 2, 3, como Maria Madalena teve 7 demônios. Jesus, o próprio Deus, né? O homem que se fez carne, o Deus que se fez carne, desculpa, corrigindo, e habitou entre nós, expulsava demônios. E passou essa autoridade também para a igreja como membros da igreja, ou seja, Pedro, Paulo, Tiago e assim vai. E vem passando de tradição em tradição. Não significa que só os apóstolos têm autoridade. Os apóstolos eram discípulos, os discípulos eram discípulos, que os discípulos, assim foi. Até hoje em dia a gente chama de bispo, padre, papa, cardeal, o que for. Então, você está vendo aí que a coisa é séria, né? Vai passando o diabo, ele vai entendendo as situações. Ele entende quando você está propício ou não também, né? Como o Padre Pio também sofreu, apanhou dos diabos, né? Das almas de má índole, né? As almas que a gente pode dizer que ela não vem para o bem.
Lembrando que não confunda, por exemplo, a Santa Faustina, que viu a imagem do inferno, mas já essa imagem que ela viu, ela pode usar a favor da igreja e dizer assim, ó, o inferno está cheio de gente e muita gente vai entrar lá, então temos que ter cuidado, tem que voltar para a santidade, assim vai. É uma ação extraordinária de Deus. Não cabe a mim ficar estudando e entendendo esse assunto, nem ninguém. Então é a ação extraordinária do próprio Deus. O Deus, ele aparece também para as pessoas. O próprio Paulo apareceu para ele, Jesus, né? Então pode aparecer em algum momento ou outro para uma pessoa, não que ela vai profetizar, mas que ela vai dizer uma visão que ela teve, ou do inferno, ou alguns santos que também tiveram do céu. Então até é bom como comprovante de que a gente sabe que tem pessoas lá sim e que a gente pode ir também, tá bom? Não é bom a gente ir, é claro, com certeza. Como diz o próprio Jesus, choro e ranger de dentes, então acaba que é lugar de dor, lugar de sofrimento e é eterno. Não existe você ir para o inferno e voltar para o céu. Você ou vai para o inferno ou você vai para o céu. Mas a gente pode até tratar do inferno, se existe ou não, em outro assunto. É claro que existe, mas a gente pode meio que fazer um curso ou uma aula sobre o inferno em si. Então eu falei da possessão diabólica. Cristiano, o que aconteceu agora? Tem uma pessoa, ou a pessoa em si, né? A pessoa tem ciência que está com o diabo nela. E Cristiano, eu conheço uma pessoa que está possessa. E aí? O que a gente diz? Às vezes, uma campanha de oração liberta a pessoa daquelas correntes do diabo. Então, aí eu vou falar agora o que Vinícius falou. Cristiano, você falou que uma pessoa leiga não pode ser exorcista. Beleza. Mas uma pessoa leiga pode se formar em exorcismo, na área do exorcismo, para auxiliar o sacerdote competente do local. Ou seja, se tiver um exorcista, um padre exorcista no local, ou o bispo em si, ou um padre autorizado pelo bispo, lembrando que ninguém pode chegar do nada porque tem casos que acontecem coisas, traumas físicos, né, na pessoa, pescoço, feridas e tal, e a igreja é responsável. Pouca gente sabe disso. O próprio aquele filme de Emily Rose, né? O Exorcismo de Emily Rose, que foi verídico, porém o fato citado sempre no filme como voou, levitou, isso aí você não leva em consideração. Até porque é cinema, é filme, tem que sempre levar você a imaginações diferentes. Mas você pode imaginar o quê? Que ela foi possessa, que ela foi tentada pelo diabo. E ela sempre, lembrando que ela era muito católica, muito piedosa, virgem, aquele negócio todo, mas por que ela? Né? Aí você pode dizer, se Jesus foi tentado, por que não a gente ser tentado? Então, a morte aconteceu realmente, não daquela forma, né? De você, ela realmente ficou muito saturada, ficou muito seca, muito fragilizada e morreu. Só que você pode pensar, ela se entregou ao diabo? Não, Nananina não. Não. Ela lutou com o exidente, participou de atos de exorcismo. A família, lembrando que quando acontece um exorcismo, a família também tem que estar presente, tá bom? Tem que fazer parte do ciclo ali de oração, de comungar no corpo de Cristo. Eu estou falando no âmbito católico, né? Você comungar no corpo de Cristo, tá sempre em dias com sacramentos, né? Se for uma pessoa casada, que se não for casada, que se case para ter o sacramento do matrimônio. Você tem que estar na sacralidade, você tem que estar num ambiente santo. E é um processo demorado. Existe sempre que eles chamam de meio que consultas, né? O padre exorcista fica responsável pelaquela pessoa, ou o bispo. E ele fica com um compromisso de sempre visitar, fazer confissão, muito bem. Sempre fazer a confissão, minha gente. Se confessar ao sacerdote competente. Né? Fazer sempre com que você se confesse, tire aquele piano das costas, né? E tal.
e sempre participar das missas, tá bom? Sempre comungar do corpo de Cristo, já falei. Então tem todo um processo que eu não vou descrever aqui porque eu não sou um exorcista, mas através de estudos, leituras e tudo mais a gente pode passar um pouco do assunto. Seria bem melhor uma pessoa que participa de, ou já participou de exorcismos, né? Que ela tem uma experiência maior. Por exemplo, o padre Reginaldo Manzotti tem uma experiência que a menina teve uma força, é uma menina, uma jovem, que hoje em dia é até coroinha dele. Teve uma força estrambólica, a menina teve uma força que ninguém sabe explicar. Que ela pegou 4 homens e derrubou. Tá certo? É um verídico. Tem até que você procurar Reginaldo Manzotti exorcismo. Você vai ver lá com uma entrevista de Danilo Gentili. Tá bom? Ele fala realmente a verdade. E eu creio que realmente foi verdade. Ele não vai mentir assim pra... né? Até porque ele disse que não conseguiu, ele em si, né? Tá vendo como é uma soberba? Ele, não, eu vou. Aí teve que chamar um sacerdote competente da área. E esse sacerdote, depois de 6 meses, demora. Depois de 6 meses conseguiu livrar a jovem do demônio. E ela voltou para a graça, virou coroinha. Tá vendo? O ruim do demônio é isso. Ele fica com raiva quando ele entra numa pessoa, faz de tudo, né? E tal, aquele negócio todo, quer matar ela, porque o demônio ele quer matar a pessoa em ato pecaminoso. Porque ele sabe que quando você morre em pecado mortal, você vai para o inferno. Tá? Jesus ensinou assim. Cristiano, mas o importante é a misericórdia. Não, realmente, o importante é a misericórdia. Mas Jesus ensinou assim. Orai e vigiai. Ele vai vir na estreita, não vai vir avisando, não. Ele vai vir na estreita. Então tem que sempre estar na graça. Então, em pecado mortal, o demônio sempre vai fazer de tudo para você morrer no pecado mortal. O ideal é o que, Cristiano? Aí o presente que a igreja dá de bandeja que Cristo dá é a confissão. Você tem que se confessar, redimir os pecados, fazer penitência e bora pra frente. Então nunca seja soberbo. Eu posso. Eu vou orar só eu e Deus porque eu posso e tal. Beleza, você pode. Só que a gente chama de ato de contrição. O ato de contrição é um ato de oração perfeito a Deus. Assim, é raro uma pessoa fazer. Uma conversação com Deus, tipo, conversei com Deus agora, apareceu para mim, é muito difícil, tá? Então existe o sacerdote para isso, para que ele vá lá, faça isso, aquilo, outro, faça a penitência, né? Fique sem isso aqui durante tanto tempo, para você meio que se martirizar um pouco e saber as dores de Cristo, e você entrar na santidade, você ir para o caminho da santidade. Do jeito que o mundo tá, por exemplo, com o advento da internet, para você viver meio que ao lado do demônio, você é muito rápido. É uma questão de segundos. É um clique aqui, um WhatsApp ali e tchau. Você consegue ficar meio que de braço dado com ele, né? Você anda com ele, então sempre você tem que estar voltado para o sacramento. Igreja, confissão, missa, penitência. E lembrando, os filmes sempre retratam sacerdotes fazendo exorcismo. Por quê? Porque o próprio diabo ele reconhece o sacerdócio. Tá? Ele reconhece o discipulado de Cristo. Então, quando a igreja ela foi criada há 2000 anos, ela tem uma tradição. Tá bom? E o diabo ele não lê nossas mentes. Sempre lembrando que o diabo é um anjo, né? É um anjo caído. Então ele lê em opacidade. Ou seja, o que é ler em opacidade, Cristiano? Ele não lê o nosso dentro. Ele lê o nosso externo. Então por isso que em exorcismos, geralmente as pessoas leigas fazem o Santo Terço, uma reza, uma oração em silêncio. Tá? Em silêncio. Geralmente o diabo ele usa de instrumentos para captar o que a pessoa está sentindo. O que acontece às vezes? Eu estou num ato de exorcismo e tal, o padre está ali fazendo até uma vez uma cura e libertação, uma reza de cura e libertação, que é comum nas grupos de orações católicos. E tem uma história do padre Douglas Pinheiro, que eu acompanho também. Ele não é exorcista, mas ele acompanha exorcistas.
Ele tava lá fazendo oração e o demônio rindo. rindo. E o padre também exorcista. Poxa, o que está acontecendo? Quando eles abriram a porta e foram ver, tava todos os fiéis assim com a mão para cima. Vai, sai, demônio, não sei o que. Só que o demônio, ele viu isso como soberba. Porque ele sabe que quem tem que fazer é o competente do assunto. É o sacerdote, aquele que tem piedade, que tem uma intimidade maior com Deus e tal. Você pode ter uma intimidade maior com Deus, mesmo não sendo sacerdote? É claro, você pode ter, com certeza. Sem sombra de dúvida. Só que é uma coisa mais difícil. O sacerdote, ele vive para Cristo. Ele se casa com a igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele se casa com Cristo. Tá? Então, quando ele olhou aquilo, ele disse, por favor, deixem de fazer isso aqui. Ele orientou todo mundo, dispersou. Quando todo mundo foi embora, o demônio começou a... foi embora. Tá bom? Então, sempre é bom, sempre, cristiano. Eu, por exemplo, eu não vou entrar no exorcismo, eu sou o cara, pode deixar que eu expulso. Não, o demônio quer isso. Ele só é a brechinha que ele quer, que você diga que você conhece alguma coisa, sem você conhecer. Então, humildade. Primeiro passo de uma pessoa santa. Humildade, não ser soberbo, não querer ultrapassar as linhas do limite do que você pode. Poxa, é humildade. Eu como catequista, eu mesmo conhecendo e tal, eu digo, não, eu vou chamar o sacerdote, eu vou chamar o competente, eu vou chamar o exorcista, eu vou chamar o bispo, vou alertar, ó, tem uma pessoa assim, assim, assado. E às vezes também é bom sempre frisar. Você, cristiano, você pode ter um acompanhamento da pessoa possessa e de um psicólogo? Pode, desde que o psicólogo seja cristão, tá bom? Ou psiquiatra, né? Seja cristão. O diabo vai rir da cara dele. Isso era um ateu. Então, para ele é um balde cheio de, sei lá, de um balde cheio de soberba. Então pode ser acompanhado. A medicina, ela está junta com a ciência, está junta com a fé, tá bom? Não é igual um pombo com uma asa só. O pombo tem as duas asas, né? Tem a da fé e tem a da razão. Então a razão, que é a ciência, ela está ligada sim com a igreja, e a igreja mostra sim que tem uma coligação. Então você pode ser um sacerdote, pedir auxílio do psiquiatra, do psicólogo, depende da situação. O ideal do diabo é que você morra em pecado mortal, para que você vá para o inferno e cada vez mais aglomere lá, né? Faça a vontade dele. Então, quando ele vê que a pessoa voltou para a santidade, ele tem um arrependimento, porque, poxa, se eu soubesse, eu não tinha nem atingido. Só que o diabo, ele não é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele atira para todo lado. Ele vai atirando para todo lado. O que ele pegar, e se for mais propício ele pegar, ele pega. Por exemplo, um exemplo é você pegar uma pessoa que é totalmente do mundo. Às vezes ele nem pega, porque ele já sabe que a pessoa é do mundo. E para ela ir para o inferno é um pulo. Então não, essa daí eu não vou não. Eu vou naquele que está mais vinculado à santidade, que conhece mais a Cristo e tudo mais. Então ele vai no que para ele é melhor. Se ele puder de 10 pessoas levar 10, ele leva. Se ele puder levar 8, ele leva. Se das 10, 8 vivem no mundo. Quando eu digo do mundo, a gente vive no mundo, né? Mas quando eu digo para o mundo, é para o mundo, né? Então de 10, 8 vivem para o mundo, as vontades do mundo, da carne, e 2 na santidade. Ele não vai gastar tempo com as 10. Ele vai gastar tempo com as 2 que estão na santidade. Lembrando, todo ato do mal nem sempre é do demônio. Peppa Pig. O demônio ele escuta e vai dizendo, oh, eu nem queria, mas você está atribuindo, eu vou. Tá bom? O demônio ele escuta. Eu falei da opacidade, que ele não pode ler nossos pensamentos, ele não é Deus, não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente, mas ele é anjo. Ele está acima de nós em termos de poder. Mas o próprio Jesus falou, né, que há de fazer coisas maiores que as minhas. Então a gente tem que crer, a gente tem que ter a fé nisso. No próprio Evangelho de João. Né? Então Jesus, se ele falou, Jesus não mente, né? Diferente do diabo, que ele mente. Sempre está na santidade, vinculado à santidade. Nunca seja soberbo e dizer, eu sou a própria igreja. A igreja está em cada um. Isso é conversinha, hein? Isso é conversinha do demônio.
Quando Jesus fala no Evangelho que a igreja é cada um, que entrar no teu quarto, fechar a porta, né? Então, aquele negócio tudo, ele fala de uma área, de um pilar, não do total. Ele não vai falar, ele falou sim, não, vamos destruir as igrejas e cada um não. Não está dando certo na pandemia. Aí a pandemia aí. Pessoas sem referência. Eu quero ir no meu templo, na minha igreja. Não pode. Aí faz em casa, aí faz mal feito, faz do jeito que quer. Tô deitado aqui, vou rezar deitado mesmo, porque eu tô cansado. Tá bom? Genuflexor, já na igreja já tem até genuflexor de espuma. Ar-condicionado, sei o que. Não, gente. Não é assim que Jesus quer. A gente tem que sofrer um pouquinho também. Não é errado sofrer, não. Ele não vai se jogar no mármore, numa pedra, meter a cabeça no joelho dos outros, não. Mas a gente tem que, né? Tem que passar por uma perrenguezinho ali para provar das dores do nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi tanta, né? Foram tanto martírio, tanto... Dizem que a maior dor de Jesus humana foi quando ele estava num sol de meio-dia, 1h, que quando foi puxado, que estava colado, né? Muito sangue no corpo, foi puxado aquele manto. Foi mais... Se você pegar na ciência, vai dizer que é mais ou menos 1000 volts ali. Que dá um choque, né? Foi a dor das dores ali. E suportou, né? Porque tem que ir para a cruz. É a promessa do nosso Senhor. Então, falei dos 4 pontos, né? Da possessão. Cristiano, passagem bíblica, Mateus 12:43, quando o espírito impuro sai de um homem, ele o errante por lugares áridos, à procura de um repouso, ou seja, ele vai procurar outra pessoa. Quando ele sai de uma pessoa, ele procura outra. Tá bom? Ele não sai ali, acabou, não. Ele sai, como ele é um espírito, né? É um imundo, mas espírito, ele sai e vai procurando por outro, tá bom? Vê se tem alguma dúvida aqui, não tem não. Acho que tem mais no Instagram mesmo, né? Eu acho que eu teria a dúvida de Vinícius. Falei, ele botou explicado, valeu de Vinícius. O diabo fala nas pessoas, fala um pouco disso, Cristian, fala. Sim, muito bem. Por isso que em línguas tem que ter cuidado em línguas. Por exemplo, tem as três ações em línguas nas pessoas. Existe a ação própria, que eu falei em língua, mas você mesmo falou, não foi nem Deus. Mas existe, tá bom? Eu não estou condenando falar em língua, não. Pelo amor de Deus. Não digo que Cristiano falou isso, que eu apanho por aí. E também eu falei sua vontade própria, a vontade de Deus, que aí show de bola. Essa aí é a língua que Deus quer, a vontade dele agindo. E existe a pior, que é a vontade do demônio. O demônio também fala em línguas. Tá? Ele vai usando aquele artifício, leva as pessoas para um mau caminho, usa a soberba, como eu falei, sempre da soberba. Eu vou sempre marcar na soberba, eu vou ser chato na soberba, em querer ser Deus. Ele vai usar você. Eu sei orar em línguas. Tem uma piada da mulher que diz: padre, eu oro em língua, eu faço sei o que, eu tenho um dom, não sei o que. Aí o padre olha para ela: rapaz, acho que até o Espírito Santo está com inveja de você, porque você sabe tudo de Espírito Santo. E ele usa, como a gente fala, Espírito Santo, e ele é um espírito imundo, então meio que dá um paralelo, se você tem uma ideia, né? E confunde um pouco. Então sempre é bom você estar aonde? Na igreja. Sempre é bom você estar na igreja, porque o Espírito Santo ele é para a igreja. Ele não é um espírito, vou sair da igreja aqui e vou fazer, não. Ele é aqui, coluna e sustentáculo da igreja, tá bom? Então, realmente, o diabo usa as pessoas, usa línguas, por exemplo, uma pessoa que está possessa nunca falou grego e a partir de hoje fala. É um curso muito bom, né? De você falar grego de um dia para o outro, um minuto ali. Então, falar latim, por isso que os padres usam muito latim, o exorcista usa muito latim. Porque o latim, a tradição fala que Jesus falou um pouco de latim ainda, então a igreja conserva muito latim. E os primeiros padres dos discípulos também falaram latim, grego, né? Hebraico e tudo mais. Então, a pessoa pode até ler inglês, a pessoa do nada fala inglês, não sei o que, num ato de exorcismo também. Ou até no dia a dia. Deixa eu ver quanto tempo falta, uns 15 minutos. Ou até no dia a dia ela pode falar inglês. Tá bom? Ela pode falar.
E você está vendo um milagre. Ó, veja bem, o milagre ele é atribuído a Deus porque é sobrenatural. Ou seja, ele é acima do que a gente imagina. A gente chama na nossa imaginação de metafísica, né? É um ato metafísico. Ele passa da física, ele não tem explicação. Por exemplo, um câncer pode ser curado por tratamento normal? Pode. Mas também pode ser curado por um milagre. Ressuscitar uma pessoa pode ser por tratamento normal? Não pode. Só um milagre. Então o milagre ele tem os níveis, né? E o que a gente conhece maior de milagre é a ressuscitar um morto. Acontece tanto com Jesus, com Lázaro, quanto com Pedro e Paulo. Outra passagem bíblica, Marcos 12:9, expulsou 7 demônios de Madalena, Jesus, né? Atos dos Apóstolos 5:16, enfermos, onde lá vai passar enfermos atormentados por espíritos imundos, ou seja, Jesus curava as pessoas que vinham com espíritos imundos, com doenças, por causa do espírito imundo. Então o espírito imundo, o diabo, ele vai habitando e vai trazendo também alguns malefícios. E desses malefícios ele consegue uma ferida aqui, uma mágoa, sempre lembrando você, perdão, me perdoe. O perdão é também um principal. Perdão, nunca levar a perdão, mágoa das pessoas, sempre esteja perdoando. Muito bom, porque o diabo não perdoa, ele tem inveja disso. Então você já tem que perdoar porque é uma atribuição de Deus. Deus atribui você o perdão do irmão, lembrando que sempre na Bíblia se fala, né, de ir para o altar, deixar tudo lá, eu vou pedir perdão ao teu irmão e voltar. É para dizer que vocês têm que estar de cabeça limpa, mente pura, e não levar para a missa o culto do Senhor e você dizer, eu vim aqui cultuar a Deus, mas eu estou lá atrás, nas minhas costas, dando uma lapada num nego ali e falando mal dos outros e tudo mais. E não, mas o importante é a misericórdia e tal. Então, sempre é bom estar em estado de graça, procurar sempre se confessar, como eu digo, né? E estar junto com Deus. O padre exorcista é o competente. O bispo, todo bispo é exorcista, ou seja, automaticamente um papa também é exorcista por excelência, né? Porque ele tem todas, entre aspas, atribuições de um sacerdote, né? E porque também vigário de Cristo na terra, ele tem uma ligação direta com Deus. Não que ninguém tenha, é claro, mas que ele tem porque ele vive numa santidade mais específica, porque ele consegue viver para Cristo, com Cristo, como Cristo. Tá bom? Então, aí, Mateus 17, 20, 21. Quando Jesus vai lá e diz que só a força da oração e jejum tira esses demônios. Então, quando os apóstolos, Pedro e tal, vai levar até Jesus uma pessoa possessa e não consegue expulsar, Jesus ele expulsa com autoridade, porque ele é Deus, tá bom? Só que o que Jesus sempre quer deixar frisado é que ele quer ensinar aos que estão na terra. Então ele vai e passa essa informação para o discípulo, os apóstolos. Então não é qualquer pessoa que tira demônio. E não é qualquer demônio. Então, com muito jejum e oração. Então, quando eu falei da piedade, uma pessoa piedosa, sempre em oração e tudo mais, a gente tem que ver que vai englobando isso aí. Você tem que estar em estado de santidade. Você não pode expulsar um demônio num estado, sei lá, eu estou expulsando um demônio em nome de quem? Né? Eu vou expulsar o demônio em nome de Alá, expulsar o demônio em nome de não. O demônio, o objetivo do demônio é levar para o inferno. Só que ele só leva o inferno. Você, sendo cristão ou não, católico ou não, muçulmano que for, o inferno ele existe. Então ele vai levar não só o cristão, lembrando, ele leva todos. Só que o satânico, a pessoa que reverencia o satanismo, que faz o culto ao Satã, ele pensa que vai estar ele crê no inferno. Ele pensa que vai para o inferno e viver as coisas do mundo também no inferno. Só que não. É show de ranger de dentro para você também, tá bom? Então, você conhecer alguma pessoa que não é cristã, traga. Até porque no jogo final Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, você levou pessoas para o céu também, você ajudou, você foi uma pessoa boa, você
proclamou a minha palavra, e isso aí é de bom agrado para mim e para o meu Pai. Então você, consequentemente, atraindo pessoas para o cristianismo, você automaticamente já se atrai. Só que também há a força motriz sua, a força maior de Deus, mas a engrenagemzinha também tem que ser sua e tem que girar. Então não só levar pessoas para a santidade, para o céu, e também você tem que ir para o céu. Até porque que adianta levar pessoas para o céu se você não pode nem, entre aspas, ver ela no céu, né? Então vamos todo mundo para o céu, tá bom? O objetivo, principalmente da catequese, é essa. De que todo mundo conheça a Cristo, conhecendo a Cristo eu vivo na igreja, estando na igreja eu estou em santidade, estou em graça, estado de graça, estando em estado de graça, eu morrendo vou para o céu. Tá ok? Então falei das passagens bíblicas, falei uma dúvida aqui, por exemplo, acho que eu tenho até umas perguntas de Teógenes, que ele perguntou o que é certo, o que é exorcismo. Ele botou o que é exorcismo, tá certo. Eu já expliquei então, né? Já falei a live todo dia sobre exorcismo, tá bom? Outra aqui. Como acontece o exorcismo, o Inara, e por que acontece? Já falei, né? Então o exorcismo ele acontece por um ato do demônio na pessoa, uma brecha. Qual é a brecha que o demônio quer? Pecado, se chama pecado, tá bom? A fenda, a porta é essa, pecado. E por que acontece? Ele entra através do pecado e acontece justamente o que Jesus tanto prometeu, falou e tal, jejum e oração, pessoas que estão em jejum e oração, sacerdócio, padre exorcista, pessoas que estão ali no ambiente, na casa também, procurar santidade para não e sair daquela pessoa e para o irmão, sei lá, aí já é errado. Então tem que estar todo mundo em santidade para que aquela casa não seja mais afetada. Até porque nos evangelhos diz que quando uma alma, um diabo, o espírito imundo, ele sai da pessoa, ele vai buscar outros 7 no deserto. Então ele já vem com uma manada maior, ele vem com um grupo. É sério, né? Eu tô rindo aqui, mas é sério. Ele vem com um grupinho maior. Ele não vem sozinho. Então, e até cientificamente, a igreja falando assim, né? Cientificamente fica feio. A experiência da igreja diz que o demônio, ele quando volta a segunda vez, terceira, mais de uma vez na pessoa, ele volta mais forte. É igual a gripe, ela volta mais forte. Então o demônio ele dá uma turbinada, dá uma malhada ali, bota umas ADE, umas bombas aqui nos músculos e vem. Tá bom? Ele vem com tudo. E a gente tem que estar preparado. Com a couraça da justiça, com o escudo do nosso Senhor, tá? Deixa eu ver outra aqui. É real ou coisa de filme? A Annalise perguntou. É real ou coisa de filme? Não, é real, tá bom? O filme, uma levitação, nem tanto e tal, mas tipo, cuspir prego, cuspir cabelo, torcer pescoço que nem a do filme Emily House, não. Mas jogar objetos do nada, tá? Jogar objetos do nada. Tô aqui quando é um livro, pá! Eita! Não foi por uma força normal, comum, foi por uma força a gente chama preternatural, ou seja, Deus é sobrenatural, o diabo, o máximo que ele pode usar de uma força minúscula é a preternatural, ou seja, antes, não chega a ser sobre, depois, uma força maior. A força do diabo é preternatural. Tá bom? Eu acho que eu tirei todas as dúvidas aqui. Eu teria prazer em fazer um exorcismo, o Vinícius botou. Seria, sei lá. Já o caso meu que você, eu queria, aí já meu que, eu sei que você não é assim, mas vai um pouco da soberba. Não, eu quero, não é questão de você querer. E no meio da vocação a gente é vocacionado, tem gente que tem o jeito para oração de libertação, de cura e tal. E é bom ter pessoas assim, pessoas voltadas para isso, né? Não é uma profissão, é uma vocação. Então o exorcismo é uma vocação. Tá bom? O ato de exorcismo é tanto que só tem um padre exorcista no Rio Grande do Norte, que eu falei de Macaíba e José Mário. Até um amigo meu do trabalho disse: Cristiano, eu tenho medo de ficar com ele do lado, não sei o que. Ao contrário, você tem que estar com esse cara, porque o demônio odeia ele, né? Então ele vai pra longe ali, né?
Então, a gente tem que sempre estar com pessoas boas, em ambientes bons. O demônio pode vir a qualquer momento aí e derrubar a gente. E a gente, na nossa soberba, pensando que estamos no estado de graça, pensando que podemos tudo, na verdade não podemos nada, porque tudo que vem para o nosso bem vem de Deus. E o que vem de mal vem da permissão divina. Ou seja, o diabo ele não é a vontade de Deus, mas ele é amado por Deus, porque Deus ama todas as suas criaturas. Isso é bíblico, então é em todos. Ele ama todas as criaturas. Ele ama o diabo, mas ele não concorda com o diabo. Ele ama o pecador, mas não concorda com o pecado. Lembrando que o mal nem sempre se atribui ao diabo. Às vezes uma coisa ordinária do dia a dia, por si só o diabo ele consegue ter, nem precisar ir para ali. Já acontece por acontecer. Até porque o mal ele vem antes do diabo, tá bom? É tanto que na Bíblia não se explica a origem do mal. Você explicando a origem do diabo não significa que você está explicando a origem do mal. Até porque antes de diabo ser diabo, para ele querer ser diabo e separar de Deus, ele teve que ter uma ação maligna, ou seja, mal. Então, aí a gente já consegue derrubar que o mal não vem depois. Não é um poder, até porque seria muito poder ao demônio, né? Não é um poder dele, tá? É um poder, uma força que vem antes e que ele a usa. Como a gente diz, o diabo, a mentira tem perna curta. E essa mentira é o diabo. Então, quando eu falo mentiras, quando eu profano e tal, aquele negócio todo, eu já dou meio que uma tapa de luva de pelica em Deus. E sem querer, querendo, como diz o Kiko, eu abraço a mentira do diabo. Tá ok? A gente está finalizando a live. Não tem mais nenhuma dúvida. Espero ter sanado todas as dúvidas. Se não sanei, me perdoe. E espero que a gente se encontre na próxima live. Que será a próxima semana, já no sábado, não mais na sexta. Eu estou com a minha pequenininha aqui em casa, que infelizmente ela não se encontra. E no sábado é melhor da gente fazer essas coisas. Como ela não está, eu faço na sexta durante a noite. E também porque os meninos não podem estar aqui comigo por causa estamos em isolamento, tá bom? Agradeço a participação de todos no YouTube e no Instagram, como diz Peter Jordan. Espero ter contado um pouco sobre esse assunto muito importante. Eu acho muito importante, não acho não, tenho certeza, e que faz parte das nossas vidas, tá bom? Espero vocês na próxima live. Deixa o joinha aí, o like, comentem, compartilhem, um assunto importante.